Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o teu santo nome, ó Deus. Oh, meu Pai, para essa manhã eu confesso que começou difícil. Para mim já são 9h40 da manhã, 9h37. Eu hoje consegui levar meus filhos para a escola depois de alguns dias em casa com a gastroenterite. E eles entram às 8h30, quer dizer, 8h30. Eu pensei que já 8h40, 8h45 eu já estaria aqui fazendo essa oração. Aí eu tive alguns imprevistos, e girando daqui, girando dali, eu só estou conseguindo vir agora, às 9h37 da manhã, vim diante do Senhor. E a energia é diversa, porque quando a gente já levanta concentrado naquilo que a gente tem que fazer, no caso, eu levantei concentrada, eu vou primeiro ler a minha Bíblia, depois eu vou fazer oração, eu vou ter mais tempo para me consagrar, para estar buscando diante do Senhor. Acabou que as coisas foram tomando rumos diferentes, mas Deus, isso não me impede, Senhor, isso para a honra e glória do Teu nome, não me impede de estar aqui. E é como eu disse ontem, a gente tem que orar e basta. A gente tem que se colocar aqui em oração e basta. E é por isso, Deus, que eis-me aqui. E comigo, meu Deus, eu tenho certeza, pela fé, que existem pessoas que a Ti pertencem, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus, que estão nesse momento ouvindo essa oração. Oração do dia 4 de março de 2015. Estamos todos aqui, Pai, reunidos em uma só presença diante do Senhor. Mais uma vez, é um ano maravilhoso. É um ano maravilhoso porque quando a igreja do Senhor está nesta terra, Senhor, eu tenho certeza que vai ser sempre maravilhoso. Ainda que a gente fale, mas tem tanta desgraça, pecado, problema no mundo, ainda assim é maravilhoso. É maravilhoso porque na tua igreja o Senhor tem um povo separado para ti. É um povo que o Senhor tem cultivado desde quando nasceu. E o Senhor tem acompanhado ano por ano, o dia de cada um de nós, os propósitos, né? Quantos de nós, se não todos nós, o Senhor já livrou da morte? Eu mesma já fui livrada da morte mais de 2 vezes pelas tuas mãos, quando eu era criança. Oh Deus, eu te agradeço. Durante muitos anos eu não tive consciência desses fatos. Mas como eu cresci, minha mãe me contou e eu fui entendendo outras coisas, eu fui vendo certas coisas que me aconteceram. E ali, meu amado, eu entendi que isso aí foi a mão do Senhor me livrando, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. E assim eu sei, meu Deus, que o Senhor faz com cada um de nós. Quando eu era muito pequenininha, eu ainda era um bebê, eu tive um problema de um cisto no útero, uma bola de sangue no útero. E eu menstruava, como eu era bebezinha, eu menstruava praticamente, pelo que eu entendi da história. E eu conto isso, meu Deus, aos meus irmãos como testemunho, porque como eu disse ontem, meu amado, a minha oração com o Senhor é um bate-papo. A gente tem que colocar o Senhor presente em todas as coisas. E aqui a gente está falando de igreja para Cristo, de Cristo para a igreja, nas nossas orações. Então, meu amado, que os meus irmãos possam ouvir e se fortificar no testemunho, na conversa que eu tenho com o Senhor nessa manhã. A oração, meu amado, é uma coisa espontânea. Não é que a gente separa, programa as palavras que vão dizer e tudo vai saindo de modo muito organizado. Mas elas saem de modo que fluem, né? De modo tranquilo e natural. Então eu era bebezinha, eu tinha esse problema desse quase que um tumor mesmo, né? No útero. E minha mãe, desesperada, corria comigo de hospital para cima, de hospital para baixo para cima, de hospital em hospital. Ninguém tinha a cura, ninguém entendia o que eu tinha. Praticamente era uma coisa rara. E minha mãe contando a história, que ela sofreu muito naquela situação comigo quando era pequenininha. Tinha uma tia que ajudava ela, seria a irmã do meu pai, que sempre foi uma senhora crente em Jesus. Até que um dia, minha mãe contando a história, como eu era muito bebezinha, ela me contou a história que ela lembra. E minha mãe conta, meu Deus, que ela me levou no hospital num dia, levou no hospital, aí eles marcaram para me internar no dia seguinte, na manhã seguinte.
E ali minha mãe, ok, em qual hospital? Aí deu ela o nome do hospital que ela tinha que me levar. E minha mãe, descansada, tranquila naquilo, que foi com a minha tia que tinha o carro, levou a gente. Aí chegou na recepção do hospital, tinha uma enfermeira. E elas entregaram os papéis e diziam, olha, a gente tem que abrir a internação da minha filha, que ela tem esse problema, esse e esse. E ali conta a minha mãe, meu amado, que aquela enfermeira, lendo aqueles documentos, aqueles papéis, ela vira para minha mãe e fala, quem que é a menina? Aí minha mãe me mostrou para ela, falou, essa menina aqui. Agora a enfermeira virou para ela e falou, olha, minha senhora, eu posso te dizer uma coisa? Minha mãe, sim, sim, pega a sua filha e desaparece daqui. A senhora tem que desaparecer, correr daqui, senhora. Aqui a sua filha não pode ficar internada, ela não pode entrar nesse hospital. Aí minha mãe, mas por que? A menina tá doente e tal. A enfermeira falou, eu entendi a situação, minha senhora, mas esses papéis aqui, se a senhora assinar e a sua filha entrar, eles vão matar a sua filha porque eles vão fazer uma autópsia nela para tentar entender o problema que ela tem. Ninguém aqui está interessado em cuidar da sua filha, em curar a sua filha. Por isso pega ela e desaparece daqui. Some com esses papéis, faz de conta que isso nunca aconteceu e que eu nunca te dei esse conselho. Mas eu tô te dizendo isso porque eles vão matar a sua filha. E assim a minha mãe fez, muito triste, muito desesperada. E minha mãe, meu Deus, a minha mãe, ela começou a orar. Ela é católica. E eu lembro que ela conta a história que ela orou para Nossa Senhora Aparecida. E ela disse, minha Nossa Senhora Aparecida, se a senhora ajudar que a Ana Paula se cure, eu vou levar ela na cidade, lá da Aparecida do Norte, toda vestida de branco, ela vai subir a escadaria da sua igreja. Oh, meu Deus, durante muitos anos essa foi a história que eu ouvi. Sabe, meu Deus, mas eu lembro, aí um dia o Senhor me lembra que com a minha mãe tinha a minha tia, que era evangélica. E a minha tia também clamou pela minha vida, meu Deus. A minha tia também pediu pela minha libertação, pela minha cura. E realmente, meu Deus, disse que pouco depois de alguns dias acabou o problema, sumiu. Sumiu aquele tumor, aquele cisto que eu tinha no útero, parou tudo. E eu não tive mais, nunca mais aquele problema. Anos e anos mais tarde, minha mãe cumpriu a promessa que ela fez, achando que foi a Nossa Senhora Aparecida dela que tinha me curado através de um milagre. Mas Deus me revela que isso foi uma cura que veio do Senhor, porque tinha uma senhora que lia a Bíblia, uma senhora temente a Deus ali do lado da minha mãe, que era minha tia. E foi na autoridade da igreja naquele momento, que era representado pela minha tia, que Deus me curou, meus irmãos. E eis-me aqui. Uma outra vez o Senhor, meu Deus, Ele me livrou da morte. Eu já era maior, eu já devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai comprou uma bicicleta com garupa. E ele me pôs na garupa. E ele me levou para não sei aonde, para fazer não sei o que. Ele tinha que resolver um problema e que resolveu me levar para passear na garupa da bicicleta. E eu morava em Belo Horizonte, as ruas sempre muito movimentadas. E ali, Senhor, eu lembro que eu só acordei. Primeiro, eu lembro do passeio, eu lembro que a gente caminhou na garupa e tal. Mas depois, em determinado momento, eu lembro que eu só acordei do outro lado da rua, rodeada de gente, sentado no meio-fio. E eu era pequena, eu não conseguia entender o que era, o que aconteceu. Tempos mais tarde, já voltando para casa, no dia seguinte, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Aí no dia seguinte de manhã, eu fui olhar no espelho, eu estava com metade do rosto todo inchado e preto de hematoma. O meu olho direito fechado, mas ele não estava totalmente fechado, por isso eu enxergava. Mas eu estava com a cara tão inchada que eu nem sentia que ela estava inchada. Eu era muito pequena, 7, 8 anos. E ali, meu Deus, anos mais tarde, crescendo, entendendo as coisas, eu comecei a ver. Meu pai, ele bateu com a bicicleta, com a roda da frente no meio-fio. E no bater, eu voei do outro lado da rua. E eu bati com a cara no meio-fio. Eu passei por 2 riscos de morte muito fortes. O primeiro foi que eu podia ter sido atropelada, porque eu fui parar do outro lado da rua, voei. Foi um tombo tão forte, porque ele estava andando rápido, talvez era descida. Ali na batida eu voei. Eu era magrinha, né? Então eu era levinha.
Eu voei do outro lado do meio-fio. Então eu podia ter caído no meio da rua, um carro podia ter passado por cima de mim e não passou. Depois eu acordei do outro lado do meio-fio e eu podia ter batido com a testa na quina, né, com a cabeça, com a fronte, na quina do meio-fio. Só que não foi assim, eu só bati com o rosto. Eu bati com uma zona que nem o nariz eu quebrei. Eu tenho um corte, eu tenho uma cicatriz de corte na bochecha que eu nem vejo mais. Mas ali, mais uma vez, o Senhor me livrou da morte. E Ele me livrou 2 vezes. Eu podia ter sido atropelada e na segunda opção eu podia ter batido com alguma parte da cabeça que eu morreria. Deus não me permitiu ter nenhum trauma, Deus não permitiu eu sentir dor. Quando minha mãe me levou no médico, o médico só falou, não, isso aqui é inchado, vai passando com os dias, não preocupa não. E hoje, meu Deus, realmente eu tenho um rosto normal. 2 vezes o Senhor livrou da morte. O Senhor me livrou da morte, Pai, também uma última vez que eu me lembro, quando meu pai bebia. Ele bebia tanto, Senhor. E ele tinha um Opala. E um belo dia ele cismou, já era 11 horas da noite, de colocar eu, minha mãe, minha irmã pequenininha no carro e dar a volta em torno da Lagoa da Pampulha, que é um ponto turístico muito conhecido em toda Belo Horizonte. Só que é um lugar muito perigoso. Se uma pessoa ali perde o controle, cai dentro da lagoa, porque não tem barreira de segurança, não tem nada. Em vários pontos da lagoa, praticamente tudo. E por ser uma represa, né, uma lagoa artificial, ela tem muita lama no fundo. Enfim, já ouvi várias histórias de gente que caiu ali e morreu. Então era perigoso. Tem até jacaré naquela lagoa. E 11 horas da noite, meu pai correndo com o carro. Eu só lembro que eu era criança e minha mãe gritava, Valdemiro, pelo amor de Deus, Valdemiro. Vai devagar, Valdemiro. E ele tonto, correndo. Mas ali o Senhor estava presente. Porque o teu propósito para a minha vida era me manter viva. E o Senhor me manteve viva. Sabe, meu Deus, eu poderia estar aqui nessa manhã falando, relembrando cada vez que o Senhor levantou a tua mão e me salvou da morte. Eu poderia estar aqui falando cada vez que o Senhor levantou a tua mão em minha direção e me livrou de problemas que iriam desgraçar completamente toda a minha vida. Mas o Senhor, meu amado, sabe de todas as coisas. E eu estou aqui relembrando esses fatos, ó Deus, porque eu sei, meu Pai, que quando o Senhor tem um propósito na vida de uma pessoa, quando o Senhor estabeleceu que aquela pessoa te pertence, o Senhor não permite que ela morra, o Senhor não permite que ela se perca, o Senhor não permite que ela se desvie da sua estrada por muito tempo. Sim, meu Deus, existem salvos em Jesus que morreram todos esses tempos para trás. Pessoas que morreram com enfermidades, pessoas que morreram em acidentes. Mas eu sei, meu Deus, que o propósito do Senhor foi completo na vida de cada um daqueles que a ti pertence. Hoje eu me vejo aqui, Senhor, nesse momento em oração. E hoje eu já não oro mais só para mim. Hoje eu já não falo mais com o Senhor só para mim, meu Deus. Mas eu oro ao público que aqui está comigo. As pessoas que estão devagarzinho, elas têm conhecido tanto a minha vida através dos meus testemunhos, da minha história para com o Senhor. E hoje eu entendo por que o Senhor me livrou da morte tantas vezes. Hoje eu entendo por que o Senhor me guiou e me atraiu com amor para junto de Ti. E hoje, meu amado, eu estava vendo algumas pessoas que falam. 2 pessoas me falaram nesses últimos 2 dias que já estavam acreditando que perdiam a salvação. 2 pessoas, 2 irmãs. E diziam, eu já estava me acostumando com a ideia de ficar na grande tribulação. E isso me abriu os olhos a entender que não é só isso, meu Deus. Quanta gente deve estar com esse pensamento na cabeça. É quando a gente nada, tá tão cansado, Senhor, tá tão esgotado, tá tão sem esperança, que a gente praticamente quer se render, porque a gente não consegue mais. Então a gente começa a se habituar, a se conformar com a ideia da morte, da perda. Mas nessa manhã, meu Deus, o Senhor traz essa palavra para todos nós, assim como o Senhor me livrou da morte 3 vezes, até onde eu me lembro. E durante tantas vezes na minha vida o Senhor me livrou de situações tão perigosas. Eu sei que o Senhor vai livrar essas irmãs e todo aquele, meu amado, que está com esse coração tão triste, pensando que vai ficar na grande tribulação.
Meu Deus, a tua palavra diz que Satanás é quem acusa, meu amado, mas o Senhor consola. O Espírito Santo está aqui nesse momento consolando o teu povo. Nós estamos vivendo, amado Santíssimo, glorifico o teu nome por isso, debaixo da tua graça, Senhor. E a tua palavra diz que é a tua graça, por amor a ti mesmo, que o Senhor salva. Meu Deus, não é pela obra das nossas mãos, não é por quem faz mais, não é por quem tem um ministério mais forte, mais invadido, né? mais recheado de obras, que o Senhor salva. Não é porque o Senhor olha um e fala, esse aqui prega para bilhões de pessoas, prega para milhares de pessoas, e há anos levantou ministérios e fez tudo com tanta força. E essa aqui só varreu a igreja a vida inteira. Tem 70 anos que aquela senhora só está ali varrendo a igreja, limpando a igreja. O Senhor não põe na balança, meu Deus, para salvar ninguém. Inclusive a tua palavra diz de várias vezes, quando o Senhor pesa na balança, vai pesar as obras. E vão ter obras que vão resistir ao fogo. Tem obras que vão ser como palha e vão se queimar. E ali a tua palavra diz, porém, pelo menos ele vai salvar a sua alma. Eu não me lembro onde que está essa passagem, mas eu sei que vai ter a aprovação do dia do Senhor. O Senhor vai pesar as nossas obras, sim. Mas o Senhor fala que a nossa salvação, uma vez que ela não se perderá. Por isso, meu Deus, eu tenho certeza que esses irmãos que já estão se consolando e se conformando com a ideia de ficar na grande tribulação, e eles estão tristes porque eles estão fracos, Senhor. Porque, meu Deus, nós somos fracos. Ontem eu estava lendo um artigo, Senhor, porque eu aqui na nossa casa, esses dias, todo mundo doente, não sara, vírus, bactéria, tanto problema, tanto gasto com remédio, né, cansaço, fadiga, mal de cabeça, toda coisa errada, tanto problema. E eu comecei a procurar para tentar entender por que será a gente está adoecendo tanto, deve ter um motivo físico para isso. E ali eu fui descobrir que se o sangue da gente ele tá com pH muito ácido, a tendência da pessoa estar muito sempre doente é muito grande. E que o pH do nosso sangue tem que ser mais alcalino, né? E ali foi mostrando, por exemplo, se a gente bebe bebida com gás, como uma Coca-Cola, um Guaraná, aquilo ali produz mais acididade no nosso sangue. Se a gente come muito carne vermelha, coisa frita demais, muita coisa conservada, comida pronta. E ali eu fui entendendo, eu fui voltando atrás, falei, gente, mas a gente pode ser que é isso. Apesar que na minha casa a gente não bebe tanta Coca-Cola, apesar que fritura aqui eu faço 1 ou 2 vezes no mês, mas tem sempre alguma coisa. Diz que o estresse, o cansaço, a fatiga, a mudança do clima. E ali eu fui descobrindo motivos para tentar mudar a condição do sangue, purificar, comer mais verdura, beber mais água, procurar relaxar mais. E ali eu lembro que eu lendo naquele artigo foi dito que quem tem muita inveja, quem é muito preocupado com a vida dos outros, quem é muito ruim, quem é muito nervoso, quem está sempre mal-humorado, tende a ficar com a acidez do sangue cada dia maior. E aquilo volta a entrar num processo irreversível, onde que vem câncer e doenças degenerativas. São pessoas que estão sempre com problemas sérios. Mas aquele que procura orar, aquele que procura meditar, aquele que procura uma vida boa, sã, ele está sempre com o pH do sangue mais regularizado. E são pessoas que normalmente vão ter mais saúde, raramente vão morrer de doenças como um câncer. Foi constatado que a maioria, que todos que têm câncer têm um sangue sempre ácido. E, enfim, eu fui lendo aquilo tudo. E aí eu me lembrei daquela passagem que diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? E ali completa falando que aquela pessoa que tem o coração duro, o coração mau, ele tem a vida sempre debilitada, são pessoas que adoecem. E é verdade, Senhor. É verdade, meu amado. E aí eu falei com meu marido, falei, engraçado, a gente é mais delicado do que peixe. Porque peixe, se você tem um aquário na sua casa, principalmente se é um aquário de água salgada, um aquário marinho, se aquela água ela não está numa condição exata,
o pH, né, a acidez ou a alcalinidade da água não está numa condição justa, se não existem todos os minerais e nutrientes necessários, se não é uma água com uma temperatura justa, porque já 1, 2 graus que muda ou para mais quente ou para mais frio, o peixe já começa a ficar doente. E aí vai, né? A gente vê tanta coisa, mas de repente eu paro e vejo, eu falei, gente, mas a nossa vida, ela é tão delicada, ela é tão delicada, nós estamos tão vulneráveis a uma mudança de temperatura, a gente já pode adoecer, o sistema imunológico crola. Se a gente come determinadas coisas, o sistema imunológico crola. Se a gente pega vento frio, de repente a gente adoece. Para morrer, meu Deus, não precisa de nada, basta estar vivo. No final, esse é o resumo. E é ali, meu Deus, que o Senhor trouxe no meu coração essa certeza que a minha vida está nas tuas mãos. E hoje essa oração está vindo para esse sentido. A esperança da nossa salvação, meu Deus, ela está nas tuas mãos. Porque nós seremos sempre vulneráveis, nós seremos sempre delicados. Se a gente tampa o nariz por alguns segundos, depois a gente já não consegue, né? Se a gente quer provar quanto a gente consegue, de repente a gente já está morrendo, sem oxigênio. Porque a gente é muito delicado, a gente é muito vulnerável, a gente vê pessoas no mundo se achando tão grandes, tão importantes, tão poderosas. Ó Senhor, eu glorifico o Senhor nessa manhã. Eu glorifico o Senhor nessa manhã porque o Senhor tem trago consciência no meio do teu povo. O Senhor está cumprindo aquela passagem que diz, lembra-te da onde caístes e tome cuidado para que não caias. É isso, meu Deus. Quando eu começo a olhar para trás, esses dias eu tenho olhado muito para trás. Eu tenho pensado das vezes que o Senhor agiu na minha vida. Eu tenho pensado de quantas vezes o Senhor me liberou, me libertou, me levantou, me direcionou, me consertou, Senhor. E assim, meu amado, eu olho para mim, eu vejo um milagre diário, Senhor. E é por isso, Senhor, que quando algum irmão fala, Ana, eu já estou quase que me acostumando com a grande tribulação. Ana, eu não estou dando conta, eu estou cansada, ou estou cansado. É ali, meu Deus, que eu lembro que o Senhor é a nossa força. E se o Senhor é a nossa força não vem de nós mesmos, mas ela vem de Ti. E no momento de maior angústia, é o Senhor quem nos levanta. É o Senhor quem nos direciona. Um exemplo simples de tudo isso é de pessoas que se encontram nessa condição de achar que vão ficar, que não vão conseguir subir no arrebatamento, estarem aqui hoje comigo orando, Senhor. Estarem aqui comigo hoje com uma nova esperança no coração, porque o Senhor renova as nossas forças. O Senhor fala, não, meu amado, não é assim. Não é assim. Você vai subir pela graça. Nós não seremos, ó Deus, 100% perfeitos até o dia do arrebatamento. Nós não estaremos 100%. Mas a Tua palavra diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir em nós. É o Senhor quem conclui esse trabalho. É o Senhor, meu Deus. É o Senhor que tem trabalhado na vida de cada um de nós, dia após dia, ano após ano, mês após mês. É o Senhor quem tem consertado. É o Senhor quem tem lavado as feridas. É o Senhor quem tem costurado os cortes. É o Senhor quem tem cauterizado, meu Deus. É o Senhor, meu amado. E é por isso que eu glorifico o Senhor nessa manhã. E eu gostaria de ler uma coisa que o Senhor está falando comigo nesses dias. Está lá no livro de Levítico. O capítulo é o 23, do versículo 23 até o versículo 25. Disse o Senhor a Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E aqui, meu Deus, o Senhor entra com a festa das trombetas. E aqui tem várias festas. Quando o Levítico ali, Moisés ele vai ensinando para o povo as ordenanças do Senhor.
Mas a festa das trombetas, Senhor, nós estamos entrando. Oh, Senhor, esse é o ano, meu amado. Esse é o ano da chamada Shemitah. É o ano em que as pessoas, elas se espolhavam, né? Elas se dispunham, elas liberavam a vida delas. Liberavam a vida delas. O ano do Shemitah foi aberto já. Ah, Senhor, isso significa, Pai, sim, é uma festa judaica. Sim, é o calendário judaico. São festas que vão acontecer agora nos eclipses que estão vindo. Nós temos um eclipse solar agora no dia 20 de março. Nós temos outros 2 eclipses lunares. Diz a Bíblia que o eclipse do sol é juízo para as nações. O eclipse da lua é juízo para Israel. E tudo está caindo em dias de festas judaicas. Mas uma delas é essa, a festa das trombetas, Shemitah. É onde a gente se liberta, se libera. É onde existe liberdade. E o Senhor tem falado, ora no mês de março, começa a orar. Eu não creio que isso vai estar limitado só a esse mês. Eu creio que depois desse mês de março o Senhor vai alongar isso para abril, para maio, enquanto a igreja estiver na terra. E o Senhor é quem renovará as nossas forças e vai trazer a direção justa ao que fazer aqui nesse propósito de oração. Mas sabe, meu Deus, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meu Deus, porque eu tenho recebido realmente relato de pessoas dizendo: Ana, eu estou fraco. Eu já estou me habituando com a ideia de ficar na grande tribulação. Ana, eu lutei até aqui, mas eu acho que eu não vou dar conta. E até eu mesma, em situações adversas nesses 4 anos, já pensei em relação a isso. Pouquíssimas vezes, mas eu pensei que eu não ia dar conta, porque eu pequei. Uma das vezes foi quando ano passado eu tive uma briga muito feia com uma pessoa. Não fui eu que procurei a briga, a coisa veio de um modo tão violento em cima de mim com meu sogro. E ali eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus, eu tenho tido tanta luta na minha vida espiritual, eu tenho buscado com tanta vontade, com o coração tão no teu altar. Tenho lido a Bíblia, tenho procurado trabalhar do modo mais íntegro que eu poderia na minha força fazer, no meu ser humano. E de repente veio esse problema tão terrível. E eu fiquei muito abatida, eu falei, meu Deus, será que eu vou perder a minha salvação? Se o Senhor vem e arrebata essa semana a tua igreja, eu na condição em que eu me encontro, eu ficarei para trás. Mas ali o Senhor trouxe conserto, o Senhor levantou. E assim, meu Deus, o Senhor faz com o teu povo. Ah, meu Deus, o Senhor disse, diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, 7 é o número de Deus, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Oh, meu Deus, o fogo traz a limpeza, a purificação. E a nossa oração nesses dias, Senhor, ela precisa subir até o teu altar como oferta de sacrifício vivo. E que o Senhor, com teu fogo do Espírito Santo, que convence a nós de todos os pecados, todas as fraquezas, todas as dificuldades, possa estar queimando nos nossos corações e purificando as nossas vidas. Porque, meu Deus, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós não temos como prestar conta das nossas debilidades no sentido para morrer. Sabe, se não fosse o Senhor a me salvar ali nesses acidentes que eu tive, se não fosse a tua mão, meu Deus, ali comigo, o Senhor sabe que eu já não estaria mais nesse mundo. Depois de grande, se o Senhor não me guiasse, se o Senhor não me levasse à direção justa, tu sabes que talvez hoje eu já estaria no inferno. Sim, meu Deus. Quando eu era jovem, eu tinha cabeça de jovem. Eu era apaixonada com o mundo, com as coisas que o mundo traz aos jovens. Eu gostava, meu Deus, de viver a minha juventude, como todos os jovens vivem a sua juventude. E infelizmente, meu Deus, a irresponsabilidade daquele que não tem o Senhor como direção na vida toma conta dos corações. E a gente vê jovens falando balela,
vivendo uma vida mais ou menos, preocupado com o próprio ego, preocupado com a beleza, preocupado com o status, preocupado com seus pertences, seus bens. E o Senhor, meu amado, passa tão longe deles. O Senhor passa tão distante de cada um deles. É por isso, meu Deus, que eu digo, se o Senhor não tivesse me trago para junto de Ti, se o Senhor não tivesse me atraído com amor, se o Senhor não tivesse pego na minha mão todos esses anos e me dado a força que eu tenho hoje, e ainda assim me alimenta todos os dias, aqui agora, Deus, eu já estaria no inferno. Eu já estaria no inferno. Eu já estaria ali, meu Deus. Oh, meu amado, outro dia eu vi um vídeo, não sei se esse vídeo é real, mas eu não duvido, de um homem que foi comprar cerveja dentro de um negócio, uma lojinha, e ali ele foi possesso por um demônio, ele começou a estribuchar ali dentro, e ele tentava com a mão, puxava a camisa, a bermuda, como se tivesse querendo tirar alguma coisa de dentro dele, não conseguia. Aí veio o vendedor, né, do negóciozinho, parou ali perto dele, tinha uma telecâmera que filmava. Ele levantou a mão com muita dificuldade, pedindo ajuda, que ele ficou com medo, correu. E ali, logo em seguida, ele cai, morto no chão. Ele caiu morto no chão. E ali tinha um reflexo do frigorífero, do freezer, que estava do lado dele, que saiu um vulto branco, um vulto. A gente parece que era branco, saiu e foi embora e jogou as latas no chão. Parece cena de filme de terror, meu Deus. Mas a realidade daqueles que não têm o Senhor como Senhor e Salvador é essa. São pessoas que estão com as vidas nas mãos de Satanás e seus demônios. Espíritos malignos. Eu vi um outro vídeo de uma mulher que saltou de um prédio e se suicidou. E na hora que ela deu o passo para cair, e caiu, desceu um vulto preto e saiu. Aquele vulto refletiu, não sei se como sombra, ou se foi o próprio demônio que saía dela. Eu falo isso, eu fico toda arrepiada, Deus. Porque eu sei que o mundo espiritual ele é muito mais real daquilo que a gente imagina. Se o Senhor permitisse, se o Senhor permitisse que os nossos olhos fossem abertos ao mundo espiritual, eu acho que a gente estava tudo no manicômio, de tanto que a coisa é feia. Mas a realidade é que existem demônios, ó Deus, rodeando pessoas que a Ti não pertencem. Existem demônios prendendo processo da vida de pessoas e levando elas para o inferno. Aquele cara que morreu ali comprando a cerveja dele, talvez era uma pessoa, meu Deus, que ultrapassou uma linha de temor para contigo. Quem sabe pessoas falaram de Ti para ele. Quem sabe, Deus, ele ouviu pregações, Jesus salva, e ele bestemeou, ele escarneceu, ele não quis acreditar, ele amava mais a sua própria vida. Meu Deus, eu não sei a história daquele homem, mas Tu o sabes. Mas a realidade é que o Senhor o abandonou nas paixões da sua própria carne. Aquela mulher que pulou do prédio e se suicidou, eu não sei porquê, meu Deus. Provavelmente era uma pessoa que já estava mergulhada numa comiseração completa. Talvez era amante de alguém. Talvez viveu situações na vida que perdeu coisas muito importantes, mas nunca olhou para o céu e falou: existe um Deus. Existe um Deus verdadeiro nesse céu, que cuida, que salva, que cura as feridas. Mas ela viveu ali, Senhor, naquela situação, e ela morre. E um espírito imundo sai do corpo dela naquele vídeo. Ô Senhor, por isso que eu digo que se o Senhor não tivesse pego a minha vida, eu já poderia também estar no inferno. Porque o que impediria Satanás e seus espíritos imundos de levarem a minha vida, como ele levou essas duas vidas que eu relato aqui nessa oração? Só o Senhor, meu Deus. O poder das trevas, ele é tão forte que é só Jesus para salvar. É só o Teu sangue, Jesus, para livrar, para proteger, para guardar. A ponto que a igreja se tornou a Tua pérola preciosa. A igreja é um corpo valioso demais para o Senhor. É onde constata aquela passagem que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, porque para que todo aquele que nele crê será salvo e tenha vida. Todo aquele que crê em Ti, Jesus, recebe o Espírito Santo e tem a vida mudada. E a verdade é que quando o Senhor entra num coração, quando o Senhor age, meu Deus, o Senhor convence a nós dos pecados.
É o Senhor quem nos convence dos erros. É o Senhor quem nos convence passo a passo, dia após dia. É o Senhor quem nos levanta. É o Senhor quem cuida de nós. Deus é o Senhor quem cria situações que nos trazem de novo para Ti. Porque com a Tua palavra diz, o Senhor nos atrai. O Senhor diz, aqueles que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. Deus, quem a Ti pertence tem o Teu selo. Tem o Teu selo, faz parte da Tua igreja. E aqueles que dizem, mas então por que a Bíblia diz cuidado para que não perdeis a tua coroa? Cuidado para que o Espírito Santo não se vá, não se esfrie, né? Te abandone, eu não sei como é que diz a passagem. Eu creio que esses são pessoas que o Espírito Santo paira sobre elas. Assim como o rei Saul, ungido de Deus, que no princípio governou com justiça, mas no final da sua vida depravou-se completamente, morreu, se suicidou com uma espada, para não ser humilhado no meio daquele povo. Mas Saul perseguiu Davi. Saul consultou um vidente, uma vidente. Saul fez tudo ao contrário. E ele perdeu a unção que ele tinha. E eu acredito que é aí, meu Deus. Eu acredito que todos os seres humanos, quando nascem, existe a probabilidade do Espírito Santo pairar sobre cada um de nós. Mas quando o nosso coração ele vai cada dia mais batendo de frente, se rebelando e se inclinando ao contrário da tua vontade, contra de ti, com o passar do tempo, meu Deus, é aquela coisa, é um desejo muito maior de viver o mundo do que viver o céu. É um desejo muito maior de viver as suas próprias paixões e se satisfazer com aquilo que ela gosta, do que entregar-se para Deus, que um dia o Senhor as deixa nas paixões da sua própria carne, as larga ali, e ali elas estão à mercê do seu próprio pecado. E elas vão pagar um dia diante da tua ira, diante do teu juízo, diante do trono branco. Por isso, meu Deus, é um privilégio para a tua igreja. É por isso que quando o Senhor levar a tua igreja, o anticristo vai se manifestar. Porque eu acredito que não é o Espírito Santo exatamente que detém o anticristo. Tem muita gente que diz, o anticristo vai se manifestar, mas é quando o Espírito Santo sair da terra. O Espírito Santo ele desceu na terra para ficar no lugar de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, ali na frente dos apóstolos, ele disse, eu vou para preparar-vos morada, mas vai vir um outro que vai me substituir. E logo depois veio o Pentecoste, veio o Espírito Santo e entrou dentro do coração daquelas pessoas que aceitaram o Evangelho. E aquelas pessoas começaram a pregar o Evangelho com intrepidez, com valentia, com força, com autoridade, com poder. Os apóstolos, os outros que estavam ali, quando começaram a falar em língua, pregar o Evangelho na língua de todos aqueles que estavam ali presentes, cada um ouvia na sua própria língua. E a igreja nasceu naquele dia. A igreja do Senhor nasceu naquele dia maravilhoso, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Mas ali a palavra diz que aquele que o detém for retirado. Aí sim vai se manifestar o anticristo. E eu acredito, meu Deus, que o dia que a igreja subir para o céu no arrebatamento, então o anticristo vai se manifestar sim. Porque hoje, meu Deus, se o anticristo se manifesta com o ser humano, com a igreja na terra, ele vai implantar a marca dele, a marca da besta. E ele vai perseguir a igreja, porque a igreja tem que pôr a marca da besta. E a igreja vai se recusar a pôr a marca da besta, vai falar, não, eu amo Jesus, eu pertenço a Jesus, eu não aceito essa coisa, você é Satanás. Porque eu como igreja entendo, conheço a história. E ali então ele vai ter êxito, porque a tua palavra diz que aqueles que ele vai perseguir, os santos da grande tribulação, ele vai ter êxito em tudo que faz, ele vai matar. São aqueles que morreram decapitados, porque não aceitaram a marca da besta, está lá em Apocalipse. Então, meu Deus, a lógica é muito simples. A tua palavra diz que quando se manifestar o anticristo, ele vai perseguir os cristãos e todos vão morrer decapitados. E vão subir para o céu. Vão receber uma palma na mão e vestes brancas. E vão dizer, santo, 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 ao Senhor pertence a salvação. E essa não é a igreja. Porque a tua igreja, meu Deus, diz lá em 2 Tessalonicenses, não vos deveis preocupar ou chorar por aqueles que morrem. Porque no dia do soar da trombeta,
Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E logo depois nós, os que estivermos vivos, subiremos num abrir e piscar de olhos e encontraremos com eles nas nuvens junto com Jesus. Então, meu amado, quem detém o anticristo de se manifestar é a igreja. É esse povo que ora, é esse povo que prega, é esse povo que está caminhando de glória em glória, de fé em fé, todos esses séculos, todos esses anos, ó Deus. Desde quando nasceu ali em Pentecostes, Senhor, desde que Jesus subiu aos céus nas nuvens e o anjo disse: por que vos espantais e guardais assim? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. A tua igreja é um povo especial, não em si mesmo. Nós não somos valiosos ou especiais não em nós mesmos. Mas a gente é um tesouro escolhido da mão de Deus para Jesus. Nós somos um tesouro para Jesus. Aqueles que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. O Espírito Santo, meu Deus, eu acredito que ele continuará para sempre, Pai, em todos os lugares. Porque senão, meu Deus, contrariaria a palavra que diz que o Senhor é onipresente. Então eu creio que na grande tribulação o Espírito Santo ele vai estar convencendo ainda o homem do pecado, porque a tua palavra diz que é só ele que pode convencer o homem do pecado e da morte. Mas não vai ser como no caso da igreja. A igreja sobe de graça para o céu, sem sofrer morte, sem sofrer a perseguição, Pai. A maioria de nós tem os mártires, sim, mas essa é uma outra categoria à parte, mas a tua igreja que eu faço parte, que os irmãos que estão aqui comigo escutando fazem parte, Senhor. Ah, não, Senhor, essa igreja é o teu povo escolhido. E é um povo que o Senhor tem despertado, Deus, nesses últimos anos, nesses últimos meses. E ainda tem gente sendo despertada nesse momento, com a mensagem do arrebatamento, com a mensagem de que o Senhor está próximo a nos encontrar nos ares. E essas pessoas estão se prostrando diante do teu altar, estão consertando as suas vidas, estão levantando. Por isso, meu amado, minha amada irmã, se você do outro lado está aí, pensando em tristeza, que você não vai conseguir, eu, em nome de Jesus, eu te digo que a Bíblia diz que aqueles que o Pai deu, Jesus diz, aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. E só o fato de você ter essa tristeza no seu coração significa que existe um Espírito Santo que está operando dentro dele. E ele está te convencendo, você está em pecado. E você precisa buscar a santidade, você precisa buscar o Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes confessar um pecado é difícil. Às vezes confessar uma fraqueza é muito complicado. Às vezes obedecer a Deus e recorrer a uma atitude de humilhação para resolver um problema de pecado é difícil. Mas tudo começa com uma oração. Tudo começa com uma oração. É Deus quem capacita os nossos corações para resolver todas as coisas. E se você tem fé nesse Deus maravilhoso, saiba no nome de Jesus que Ele vai continuar a obra que Ele começou em você. Aleluia. Que Ele vai te guiar. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai amado. Oh, Senhor, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. O Senhor é glorioso. E a nossa razão de estarmos vivos e ainda não termos sido consumidos é o Senhor. É a tua salvação. Eu sou um testemunho vivo, meu Deus, da tua existência na minha vida. E eu sei que cada irmão que está comigo aqui nessa oração sente o mesmo no seu coração. E que o Senhor possa estar trazendo, meu amado, libertação, alívio, bênção, paz, cura, força, capacidade a cada um, Pai, que está aqui comigo. Para que cada um, Senhor, se levante, ainda que esteja caído, que o Senhor os levante. E que eles consigam aqui, Pai, comigo, estar nesse propósito de orar todos os dias do mês de março. Talvez vai ter gente aqui que depois desses 31 dias do mês de março vão dizer: uau, eu nunca consegui orar tanto na minha vida, mas eu consegui pela primeira vez. E isso é um milagre, porque significa que Deus está operando também em mim. Talvez vai ter gente que vai dizer: eu estava tão murcho, tão caído, eu perdi as esperanças. Mas Deus me libertou, me levantou, me renovou as minhas forças. Porque Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Que nós possamos tomar posse, meu Deus, do ministério da noiva de Cristo.
Que a gente possa com todo o coração apoiar pela fé, porque é pela fé que a gente vai ser salvo. É ter fé numa esperança que a gente ainda não viu. É olhando para dentro de nós e falando: Deus, eu sou pecador, eu sou sujo, eu tenho coisas que na minha vida ainda me levam a tropeçar. Eu tenho sensações e sentimentos no meu coração que me acusam. Eu sei que eu sou imerecedor da tua salvação. Mas é na fé, porque Jesus morreu naquela cruz. E cada gota daquele sangue que ali foi derramado tem um propósito muito valioso, que é ainda assim cobrir multidão de pecados. É jogar no mar do esquecimento. Mas eu dependo de ti, Jesus, para que o Senhor consiga, meu amado, levar a minha vida à vitória. A vitória da salvação, porque é a única vitória que eu espero nessa terra, meu Deus, é a vitória da salvação. Por isso, traga no coração dos meus amados irmãos, aonde essa oração chegar, essa certeza de que é pela graça que nós somos salvos. Ah, meu Deus, a gente precisa focar os olhos em ti. A gente precisa combater dia após dia as nossas fraquezas. É como aquele que é alcoólatra e passa a frequentar os alcoólicos anônimos. E ali eles dizem, um dia de cada vez. Evitar o primeiro gole. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil segurar a língua. Às vezes é difícil segurar a carne. Às vezes é difícil tapar os olhos diante de coisas erradas. Mas está na hora da gente agir. O olho, muitas das vezes, ele não consegue resistir à tentação de olhar aquilo que o leva a pecar. Mas então você te lembre, meu irmão, que você tem duas mãos. E essas mãos, elas não veem. Elas não vão ver aquilo que os olhos veem. Mas elas se movem. Então você pega ela pela força da fé. Tapa seus olhos espirituais. Tapa seus olhos. Tapa seus olhos em nome de Jesus e evita. A Bíblia diz que nós somos um corpo com Cristo. É como se cada um de nós pertencêssemos a um membro do corpo de Cristo. E todo o corpo, ele é valioso. As nossas mãos são valiosas, os nossos olhos são valiosos, a nossa boca é valiosa. Meu irmão, se você não consegue segurar a língua, pega um esparadrapo e taca na boca com as suas mãos, com a força das suas mãos. Pega uma maçã, põe no bolso, toda vez que tá para falar da vida de alguém, toda vez que tá para criticar, pega aquela maçã e dá uma mordida, e mastiga aquela maçã. É bom, a maçã é bom pro corpo, é boa pra saúde, é antioxidante, renova as células. Então você pensa, assim como essa maçã está trazendo saúde para o meu corpo, ela está trazendo indiretamente saúde para a minha alma, para o meu espírito, porque eu estou evitando de falar aquilo que eu não devo. É uma dica, mas a gente precisa colocar em prática a nossa fé, meu Deus. A gente nesses dias precisa, eu agora vou arrumar uma maçã não sei aonde, porque às vezes eu tenho essa fraqueza de querer desabafar, de querer esfogar certos problemas com pessoas que eu não posso falar. Às vezes a gente comenta situações, são tão simples aquelas situações, mas são o suficiente para Satanás entrar com sua brecha e arrumar um problema grande no futuro. Então eu vou começar a andar com uma pera, uma maçã no bolso, porque quando eu tiver para abrir a boca para falar, eu vou morder aquela maçã e eu vou comer aquela maçã. Ah, meu Deus, é assim que a tua igreja tem que caminhar. Eu lembro de alguns filmes épicos que existe combate, existe um combatimento sangrento. E a guerra ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. No início os soldados eles têm as suas espadas, os seus escudos, eles têm a força, a energia, eles combatem com seus cavalos. Mas no decorrer da guerra começam a ter perdas. Às vezes a espada quebrada é lançada longe. Às vezes as pernas já estão cansadas. Às vezes o cavalo foi morto. Às vezes o escudo está rachado. Mas são todas armas fortes, armas de combate. E aquele exército está caminhando para a vitória. Mas o exército contrário é forte também. Ele está vindo com tudo. Mas eu vejo que ali quando chega num certo momento da guerra, da batalha, aquele soldado ele olha, ele vê diante dele, ele vê que a guerra está para terminar. Aí ele olha para si, ele vê que ele já está com tão poucas forças. Está tão difícil. Aí ele respira fundo, ele enche de motivação o seu coração, ele olha para o seu rei, que muitas das vezes talvez ainda está em pé e está gritando, vamos vencer.
E aquele soldado olha para si, já todo ferido, todo cansado, machucado, mas ele enche o pulmão, ele enche o coração de esperança. E ele fala: eu vou lutar com o que eu tenho, eu vou até o final. Eu vou apelar para aquilo que eu tiver na reta. Eu não tenho uma espada, mas eu tenho uma pedra. E eu vou pegar com essa pedra, eu vou julgar. E eu vou vencer a minha guerra. Hoje Deus está mandando, igreja, isso para a nossa vida. Senhor, mas não tem um de nós que não está cansado, porque é normal, meu irmão e minha irmã, vendo o mundo do jeito que está, vendo os problemas. Senhor, se tem uma pessoa aqui em oração comigo que não está nem aí pelos problemas que está acontecendo no meio do povo, igreja sendo queimadas, destruídas, gente sendo morta para tudo quanto é lado, pessoas sendo caluniadas, pessoas sendo perseguidas, cristãos sendo presos como loucos, e não está nem aí, não se importar, meu Deus, que igreja é essa? Muitas das vezes a nossa vida nos traz tanta fadiga, tanto cansaço. Tem gente que não consegue sair de situações que ela mesma não procurou. Vieram até ela, talvez problemas de família, de briga na família. Talvez essas pessoas estavam vivendo a vida delas normalmente, veio o inimigo com tudo, usando um ímpio da família para atacá-lo, para persegui-lo. E aquilo trouxe ferida no coração dessa pessoa. Aquilo trouxe falta de esperança, aquilo trouxe tristeza, aquilo foi sugando a força dela como soldado que aos poucos foi perdendo as suas armas. Mas Deus manda nesse dia, meu amado, minha amada, que você pegue a pedra que está no chão. Hoje essa pedra te chama, essa oração que você está escutando. Sabe, é olhar para o seu rei que está em cima do cavalo e ainda está combatendo por você. Porque saiba que Deus fala que o combate que Ele começou, a obra que Ele começou, é Ele quem vai terminar. Então tenha certeza que isso é uma coisa de Deus. É mais forte do que você, mas Deus é que luta por você. E você não está sozinho, porque um soldado só não vence uma guerra, mas é todo um esquadrão, todo um batalhão que vai vencer. E eu estou aqui esses dias orando, não só por mim, meu amado, minha amada, mas eu estou orando em nome de Jesus com a igreja. É um levando o fardo do outro, como dizia ali no Novo Testamento. É um carregando o fardo do outro. É eu orando por você, você orando por mim, nós oramos junto com toda a igreja, numa só voz, num só clamor. É tempo de levantar as muralhas. É tempo de levantar as muralhas, meu amado, minha amada. Os dias são maus. Deus, Ele tem se revelado a cada um de nós. Os nossos corações, eles não estão tranquilos. Nós não temos uma paz nesse mundo. Nós temos uma paz no nosso Deus. Mas a gente está inquieto porque a gente sabe que tem alguma coisa rodeando. Para tudo quanto é lado, a gente sabe que o inimigo tem rodeado. E o fato de você se aproximar de Deus, de você crer em Deus, de você amar a Deus, já te torna sensível ao mundo espiritual. E você sente a opressão no ar. E é isso muitas das vezes que tira a sua energia, que te traz cansaço, que te traz fadiga, que te leva realmente a arrastar no chão quase. Mas é no nome de Jesus, meus amados, que Deus é a nossa força e Ele vai nos levar a concluir a obra que Ele começou. Por isso a primeira coisa é tomar posse da tua salvação, porque se Deus te salvou e você tem caminhado tanto já com Ele, e o seu coração ainda deseja tanto por Ele. Às vezes você está num mar de pecados nesse momento, mas o seu coração está sofrendo tanto de tristeza, de saudade de Deus. Significa que tem uma esperança, que Deus ainda está olhando para você e que ainda tem como se resolver esse problema. Tem esperança, ore, louve ao Senhor com a tua oração. Comece dia após dia, um passo atrás do outro, e veja que você vai vencer. É aí que cumpre a palavra. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele é a nossa força. E a Bíblia diz que Ele trabalha sem parar. Deus está trabalhando hoje. Deus está trabalhando quando a gente encerra essa oração. Deus está trabalhando quando a gente está fazendo os nossos afazeres. Às vezes a gente está distraído com a comida, a gente está distraído ali no trabalho, porque a gente tem que fazer alguma atividade que nos pega toda a nossa atenção, mas Deus está trabalhando. Ele está trabalhando assim como Ele trabalhou para salvar a minha vida. Eu não esperava, eu não imaginava.
mas Ele entrou na frente. Ele me pegou pelas mãos, Ele me cuidou, Ele me curou, Ele me resgatou tantas vezes da morte. Ele ainda está fazendo isso, meus irmãos. Mas a morte hoje é uma morte espiritual e Ele está nos livrando a todos os dias dos laços do perseguidor. Aleluia, meu irmão, aleluia, minha irmã. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus e tenha certeza que quem combate por você é Deus, onipotente, que pode todas as coisas. E é Ele quem responde por você. É Ele quem te guarda. É Ele, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. O Criador das coisas mais espetaculares que os seus olhos já pudessem contemplar. É Ele que está aqui nesse momento cuidando de você. Então, que esse momento de reflexão e de oração de hoje possa ser mais uma vez, mais uma dose do bálsamo, da cura do Senhor na sua vida, assim como tem sido na minha. Eu estou satisfeita, meu amado, porque Deus Ele tá cumprindo a obra, o propósito que Ele começou em mim. E assim como Ele cumpre em mim, Ele vai cumprir também em você. E é assim que eu deixo hoje esse abraço santo a cada um de vocês, na esperança que nós vamos nos encontrar na glória e a gente vai olhar um para o outro e falar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Nós estamos nos últimos momentos dessa guerra, meus irmãos. Talvez você já está tão destruído, tão cansado, tão fatigado, mas saiba que é nesse momento que você precisa, assim como Sansão. Sansão no último momento, no último fôlego, já sem os olhos, todo machucado, acorrentado a 2 pilastras, dentro de um templo desgraçado de um Deus que sabe qual. Ele levantou a cabeça para o céu e falou: Deus, me dá a condição de fazer o meu último combate. E ele ali se rendeu a Deus. E diz a palavra que ele matou mais homens ali naquele momento do que em toda a sua vida. É nesse momento que a gente precisa gritar a Deus, meus irmãos. Como um filho grita: pai, mãe, me ajuda. A gente precisa gritar: socorro, socorro, Senhor. Socorro, socorro, Senhor. E como dizia o salmista Davi, ele vem galgando, galopando sobre as nuvens. E ele vem na tua direção para te socorrer. Meus irmãos, hoje mais uma vez a gente conseguiu concluir esse momento tão abençoado. E eu consagro esse momento nas mãos do Senhor para que Ele possa estar abençoando todas as nossas vidas e fortificando os nossos caminhos, levantando muros, fortalecendo a cada um de nós para que a gente possa resistir ao dia mau e para que a gente possa combater o bom combate e para que a gente possa receber a recompensa do Senhor, que vai ser o descanso eterno. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês no dia de hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu agradeço a Deus pela honra de poder estar aqui mais uma vez, com saúde, com condição de fazê-lo. É uma honra para mim. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês, meus irmãos. Amém, amém e amém. Jesus abençoe.